Uma das ideias mais difundidas nesse 10º Congresso Internacional de Inovação da Indústria é o quanto a MEI, a mobilização empresarial pela inovação, se tornou importante, na verdade acho que posso até arriscar dizer imprescindível para a continuidade dos processos de inovação da indústria brasileira. O senhor Pedro Volchovski é brasileiro, é coordenador da MEI e é um dos integrantes aqui principais do congresso realizado pela CNI aqui em São Paulo. Um prazer ter o senhor conosco, muito obrigado por atender o SBT News. Eu queria ouvir nas suas palavras o que essa trajetória de 15 anos, desde a criação, vamos dizer assim, da MEI, o que essa trajetória conferiu em termos de resultados e de impulso para as indústrias, para o setor privado e até para a interface com o governo, em termos de se trabalhar mais e melhor inovação. Prazer te receber. Muito bem, prazer estar aqui. Há algum tempo atrás, até algum tempo atrás, a atividade de inovação ela estava relegada ao terceiro escalão das empresas industriais no Brasil. E um conjunto de empresários provocados e convocados pela CNI se dispôs a organizar um pouco uma reação a isso. Quer dizer, qual o intuito nosso no começo? Era mudar o local em que a questão da inovação era discutida nas empresas. Transferi-la do terceiro para o primeiro escalão empresarial. Ou seja, comprometer a liderança das empresas sediadas no Brasil, sejam nacionais, sejam internacionais, com a questão da inovação. Porque o entendimento é que a produtividade da empresa, a capacidade de servir ao consumidor com produtos e serviços adequados e no custo certo, depende sempre de uma postura inovadora, de uma postura de buscar processos melhores, produtos melhores, serviços melhores e custos mais baixos. Então, o nosso primeiro grande objetivo era difundir este conceito dentro da indústria brasileira. E eu acho que nessa frente tivemos sucesso, como indica inclusive o avanço que o Brasil tem tido no Índice Global de Inovação. Um segundo objetivo nosso, na ocasião, na origem, era mostrar ao governo quais os fatores que dificultavam a atitude inovadora da empresa. Quer pela ausência de financiamento à inovação, quer pela dificuldade de você conseguir registrar uma patente, quer pela inexistência ou pela existência muito parcial de incentivos fiscais à inovação. Então nós identificamos uma série de obstáculos à atividade inovadora da indústria e levamos isto como pleitos de alteração e de modernização para a indústria. Então, desde o começo, esses foram os nossos dois focos. De um lado, mostrar para o governo o que ele tem que fazer diferente para que a indústria possa inovar e, de outro, mostrar para a indústria a relevância da inovação para ganho de produtividade e para a sobrevivência da empresa a longo prazo. Ouvindo o senhor falar agora, parece muito claro de, poxa, mas é evidente que é indispensável, o quanto a inovação é indispensável. Mas, ao mesmo tempo, quando o senhor remete lá para trás, a gente fica pensando como é que não se enxergava isso antes. Daquilo que efetivou o start, o que disparou a vontade dos empresários de constituir a MEI, para cá, o que o senhor ressalta em termos muito práticos que deixa o senhor, que é um dos coordenadores dessa mobilização, feliz e satisfeito de vê-la exitosa? Eu diria em primeiro lugar, que o número de empresas brasileiras inovadoras, que antes era restrito a um pequeno número de grandes empresas pioneiras, hoje é muito maior. E mais do que isso, a empresa média e a pequena empresa
também se apoderaram do conceito da inovação. E hoje, o número de startups de base tecnológica é muito maior do que foi no passado. O apoio que as grandes empresas dão para as empresas pequenas e inovadoras é muito maior que o passado. Então, eu acho que houve, dentro do tecido empresarial brasileiro, uma visão muito mais ampliada. Então, aquilo que era restrito ao número pequeno de grandes líderes empresariais, passou a ser agora uma ideia muito mais difundida no seio da empresa grande, média e pequena também. Então, acho que isso é um marco e provavelmente a MEI tem algum crédito nesse processo. Do outro lado, hoje, existe financiamento público à inovação, o INPI ficou muito mais eficiente, os incentivos fiscais estão sendo aprimorados via Lei do Bem. Então, há uma série de medidas, é mais fácil importar equipamentos para pesquisa e desenvolvimento sem pagar imposto. Então, há uma série de alterações na política de governo que se deu também em função de pressão, de pedidos e da formulação adequada preparada pela MEI. Agora, quando a gente, num ambiente como esse aqui do 10º Congresso que nós estamos, a gente associa o conceito da indústria, da inovação, melhor dizendo, à sustentabilidade, resulta na proposta da eco-inovação, que é a tônica máxima dessa edição do Congresso. O senhor acredita que o Brasil, que todo mundo sempre diz que é repleto de diferenciais competitivos do ponto de vista ambiental, alternativas de energia, descarbonização e criação também na busca, por exemplo, de combustíveis que não derivem de carbono, enfim. O Brasil, graças à MEI, hoje está melhor situado do que estaria, teoricamente, tempos atrás, também pensando nesse equilíbrio inovação e sustentabilidade? Veja este congresso, né? Se tivéssemos feito esse congresso há 15 anos atrás, provavelmente teríamos 200 participantes. Hoje temos 5.000. Então, o próprio interesse da sociedade brasileira pelo assunto aumentou consideravelmente. E isto eu acho que é culpa da mudança do cenário, culpa da MEI e culpa, ou causado, melhor dito, pelo fato de que há questões novas sobre a mesa. Então, a digitalização da indústria brasileira é um problema que se pôs mais nos últimos 5 anos e que hoje a indústria que não se digitalizar, que não se modernizar, que não souber usar adequadamente dados, que não se valer dos princípios de inteligência artificial, vai estar numa posição competitiva mais fraca. Então, a digitalização da grande e da média empresa brasileira é uma necessidade competitiva. A descarbonização, que é um pouco o foco deste congresso em particular, quando se fala de eco-inovação, a outra forma de dizer isso é falar em descarbonização, quer dizer, é buscar processos produtivos e produtos que tenham uma pegada de carbono mais adequada, que gerem menos resíduos, achar insumos e produtos que sejam mais sustentáveis, né? Produzir biocombustíveis, produzir biomateriais, obter cosméticos e produtos farmacêuticos com base na biodiversidade brasileira, usar fontes de energia renovável. Então, essas demandas todas, que meio genericamente a gente chama de eco-inovação, elas acabaram sendo objeto deste congresso e elas representam a necessidade que o mundo tem de reagir frente às mudanças climáticas. Se eu estiver pensando errado, por favor, o senhor me corrija. Mas ouvindo os senhores todos falando a respeito de inovação, e até da eco-inovação e da MEI, eu sou obrigado a pensar uma ideia aqui, outra ali, e chegar à conclusão de que o Brasil perdeu um pouco de tempo no que diz respeito a encaminhar seus processos de inovação. Hoje, inclusive, evidentemente, por força da atuação da MEI, e com as bênçãos do Papai do Céu, que esse país está cheio de recursos naturais
que outras nações no planeta não têm, não da forma como temos aqui, me faz pensar que aquele tempo que se perdeu, ok, se perdeu, começou a correr atrás, só que hoje, pelos recursos naturais que o Brasil dispõe, já se pode vislumbrar lá na frente o Brasil como protagonista, como ponta de lança desse mesmo processo de inovação global, que começa aqui, mas que pode ter outras ramificações. A gente dá sorte também, de vez em quando, a sorte ajuda também, não é isso? Eu acho que você tem razão, o Brasil tem um conjunto de componentes essenciais, que são necessários, mas não são suficientes. Sozinhos não. Sozinhos não são suficientes. Então, eu acho que este governo está muito atento à questão de financiamento adequado para projetos de eco-inovação. Este governo está mais atento à questão da proteção da Amazônia, da proteção da biodiversidade da Amazônia, de criar mecanismos alternativos de renda dentro da lei para os 30 milhões de amazônidas que nós temos. Então, é um conjunto de oportunidades, de demandas da sociedade e de uma visão diferente e positiva do governo. Então, o componente de todos esses vetores pode ser, sim, muito positivo, mas ainda precisa muito esforço, muita ação, muito empreendedorismo e o governo funcionar direito para que essas coisas deem certo. Resumo, também tem que botar a mão na massa, tem que trabalhar. Agradeço muito ao senhor pela participação conosco. Daqui a pouquinho a gente volta aqui do 10º Congresso Internacional de Inovação da Indústria. Até já.